gente, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai estudar sobre as revoluções industriais e o capitalismo. Relembrando, lá na aula anterior a gente estudou sobre o sistema político-econômico capitalista e a gente viu que ele é dividido em 4 fases: o capitalismo comercial, seguido depois do capitalismo industrial, capitalismo financeiro e o capitalismo técnico, científico e informacional. Bom, mas o desenvolvimento do capitalismo, essa evolução dele, só vai ser possível através das revoluções industriais. Vai ser através delas que o capitalismo ele vai realmente se implantar na sociedade no mundo todo. Os períodos do desenvolvimento capitalista e, consequentemente, das revoluções industriais, das atividades industriais, elas vão estar divididas em 3 períodos, que são a primeira revolução industrial, seguido da segunda revolução industrial e, por fim, a gente vai ter a terceira revolução industrial. A primeira revolução industrial, ela vai ocorrer na Europa, mais especificamente na Inglaterra, entre os séculos 18 e 19. Antes da primeira revolução industrial, todo o processo de produção ele era feito através do artesanato, que era um trabalho manual e individual, ou então através da manufatura, que era um trabalho também manual, mas em conjunto. E aí, quando ocorre a primeira revolução industrial, a gente tem a introdução de máquinas no processo de produção. Ou seja, começam a surgir indústrias e essas indústrias começam a instalar nos seus estabelecimentos essas máquinas. E isso, durante o período entre o século XVIII e XIX, vai ser revolucionário. Vai mudar totalmente o modo de produção e o modo de viver da população da época. Para estar movendo as máquinas dessa indústria, era necessária uma fonte de energia. Nesse período da primeira revolução industrial, o carvão passou a ser utilizado. Esse carvão ele era então queimado e então moviam as máquinas que na época eram máquinas a vapor. O surgimento dessas indústrias nesse período ele foi revolucionário e começou a chamar a atenção da população, que então começou a sair do campo e ir em direção aos centros urbanos. Então, já nesse período, ocorre nas cidades da Europa o êxodo rural. As áreas urbanas elas crescem muito rápido. Além disso, as terras no campo elas também começam a ficar mais caras devido ao avanço do capitalismo durante esse período. Então, os camponeses que não tinham dinheiro para estar comprando essas terras, eles se viam obrigados também a estar saindo do rural e indo para os centros urbanos europeus em busca de emprego nessas indústrias. E tudo isso, claro, vai influenciar diretamente no modo do sistema político-econômico capitalista. Anteriormente, ele era um capitalismo comercial. E com a chegada da primeira revolução industrial, o capitalismo ele passa a ser chamado de capitalismo industrial. Então, a primeira revolução industrial ela vai influenciar diretamente no modo do sistema econômico. Errou! No modo do sistema econômico capitalista. Ele deixa de ser comercial e passa a ser, durante esse período, chamado de capitalismo industrial, pois ele vai ser totalmente influenciado pelo modo de produção agora regido pelas indústrias. E aí, entre os séculos 19 e 20, vai se iniciar a segunda revolução industrial, que vai se dar a partir dos grandes avanços que vão ocorrendo em países como os Estados Unidos, a França e também a Inglaterra. Durante a segunda revolução industrial vão surgir novas tecnologias e essas tecnologias vão influenciar diretamente no sistema político, econômico e social que o mundo vive. Dentro das indústrias, o sistema de produção
vai modificar totalmente. Vai ser implantado dentro das indústrias uma produção em massa, ou seja, se o funcionário tem a função de emparafusar a roda de um carro, ele vai fazer aquilo o dia todo, a semana toda, o mês todo. Ele vai fazer aquilo a vida toda dele dentro daquela indústria. E isso, durante aquele período, permitiu que houvesse uma produção maior e de forma mais rápida. Então, essa produção em massa e esse trabalho repetitivo vai dar origem à segunda revolução industrial com novas tecnologias, e isso vai influenciar totalmente o processo de produção novamente. Durante a segunda revolução industrial, o carvão vai ser deixado de lado e vai começar a ser utilizado o petróleo em larga escala dentro das indústrias, como fonte de energia. Essas novas tecnologias que vão surgindo, elas vão continuar influenciando esse processo produtivo, né? E essa produção em maior escala, essas novas tecnologias que vão surgindo, esse novo modo de produzir, vai fazer com que o mundo todo ele consuma e utilize as mercadorias que são produzidas na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isso vai fazer com que esses países eles passem a ter influência sobre o mercado produtivo. Eles passam a ter um monopólio financeiro sobre a indústria, sobre os modos de produção e sobre os outros países. E aí, durante a segunda revolução industrial, a gente vai ter novamente uma mudança no sistema capitalista. Ele deixa de ser um capitalismo industrial e passa a ser um capitalismo financeiro. E aí, durante o século XX, a gente vai ter a terceira revolução industrial, que é o período que a gente vive hoje. Então ele se inicia lá no século XX e a gente pode dizer que ele ocorre ainda nos dias atuais. A terceira revolução industrial, ela vem e revoluciona totalmente o meio técnico, científico e informacional. Ou seja, a ciência que vai ser desenvolvida nas universidades, ela vai passar a influenciar na técnica, ou seja, no modo de produção, nas práticas que vão ser utilizadas, que agora vai passar a ser totalmente robotizado, e vai também passar a influenciar no meio informacional, nas informações. Ou seja, as tecnologias que vão surgindo, elas vão trazendo novos meios de comunicação, elas trazem a internet, satélites, e tudo isso é inovador, é revolucionário e faz com que a gente tenha o surgimento da terceira revolução industrial, que é também conhecida como uma revolução informacional. E todo esse avanço que está ocorrendo, a gente está vivenciando agora nesse momento. Vocês estão aí da sua casa assistindo na internet uma aula online. Isso há pouco tempo atrás não era possível. Só foi possível através dessas grandes revoluções que a gente foi tendo ao longo da história e que permitiu que a gente tivesse todo esse avanço tecnológico atualmente, todo esse avanço no meio produtivo. O capitalismo, ele também vai passar a se beneficiar e a se ampliar a partir dessa revolução informacional que vai ocorrer no mundo todo. Então, com o surgimento da terceira revolução industrial, o capitalismo ele deixa de ser um capitalismo financeiro e passa a ser chamado como um capitalismo técnico, científico, informacional. Então, a terceira revolução industrial, ela traz muita coisa nova e ela também passa a influenciar diretamente no nosso sistema político capitalista, que passa agora a ser técnico, científico e informacional. Bom, agora vamos tentar colocar em prática tudo que a gente viu nessa aula, resolvendo juntos esta questão. A partir do final do século XIX, período conhecido como Segunda Revolução Industrial, a fase da livre concorrência ficava para trás
e o capitalismo ele se tornava cada vez menos competitivo e mais monopolista. Podemos nos referir a essa fase como: letra A, capitalismo informacional; letra B, capitalismo comercial; letra C, capitalismo industrial; ou letra D, capitalismo financeiro. Pausem o vídeo aí, leiam novamente a questão e tentem resolver aí da sua casa. Resolveram aí? Vamos agora ver se vocês acertaram? Acertou, miserável! Bom, a letra B a gente já pode descartar, porque ela se refere ao capitalismo comercial. E aqui a gente já está falando da segunda revolução industrial, e o capitalismo comercial foi a primeira fase do capitalismo. Então, a letra B a gente já sabe que não está correta. O capitalismo informacional, que a letra A está falando, ela se refere, né, a esse avanço que a gente teve no meio informacional, que, como a gente viu, se refere à terceira revolução industrial, que é o período que a gente está vivendo. Então, o capitalismo informacional e o capitalismo comercial, a gente também já deleta. E aí nos sobram o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro. Mas a questão nos traz, né, que esse cenário que a questão nos traz está tratando de um capitalismo cada vez mais monopolista, ou seja, com maior poder, que influencia os outros países, né, que tem mais dinheiro. Então, a questão ela está tratando de um capitalismo financeiro. Então, a letra D seria a correta. Até porque foi durante a segunda revolução industrial que adveio o capitalismo financeiro, que antes, durante a primeira revolução industrial, era chamado então de capitalismo industrial. Então a resposta correta é a letra D, capitalismo financeiro. Bom, hoje era isso a nossa aula. Espero que tenha facilitado o conhecimento de vocês esse vídeo. E se cuidem e até a próxima!